Além dos Fatos. Chegamos para mais uma edição do Além dos Fatos. Muito obrigado a você que nos acompanha, que sintoniza a nossa programação na Rádio Novo Tempo. Você que também está conectado com a Voz da Esperança. Estamos juntos. Estou aqui do lado dela, Larissa Oliveira, Tudo minha bem, colega velho? de Além dos Fatos. Fechando o ano, como sempre, né, velho? Sempre. Parceiros aqui de bancada, de Além dos Fatos. Só tá um pouquinho diferente o estúdio. É verdade. É Não, verdade. tá um estúdio diferente, né? Xícaras douradas. Exato. Aquela Chique. aguinha que a gente bebe aí, ó. Vou beber uma aguinha porque isso é um bom exercício. Eu achei que você tava falando pro pessoal que você realmente tava bebendo. Ia dar uma... Só engolir a aguinha já ia mas quando eu voltar. bebo você fala, né? Desculpa, velho. Desculpa, porque eu achei que você tava fazendo uma pausa dramática, Não, só não isso. é pausa, não é bebendo Bom, água mesmo, que é útil, né? 25 É de dezembro de 2024, dia que se comemora o Natal aí, no mundo todo. Tem algumas regiões que é um pouquinho diferente, né? Que o dia tá algumas horas de diferença. Alguns fusos. Mas Pessoal do Acre, 25, um abraço, né? 2 horas aí de 25 diferença. de dezembro, Natal. E a gente vai falar justamente sobre isso no Além dos Fatos de hoje. E a gente quer a sua participação também. Só acompanhar a gente pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, para acompanhar com imagens. E pode, claro, trazer o seu comentário. Ou pelo nosso WhatsApp, 012-981510081. Isso mesmo. Bom, e nós vamos falar então sobre especial de Natal, nascimento de Jesus, e a relação de tudo isso, né? Tem relação uma situação e a outra situação. Natal, como se comemora, né? Do jeito que se faz nas cidades, e nascimento de Jesus. Bom, o tema sobre a data do nascimento de Jesus sempre vem à tona no final do ano, né? Nessa época aí. Historicamente é importante entender alguns aspectos. O Evangelho confirma que o nascimento de Jesus teria ocorrido durante o governo de Herodes, o Grande, do pastor Robson. Levando-se em conta que esse terrível rei morreu no ano 4 ou 3 a.C., é possível concluir que Jesus não poderia ter nascido depois desse tempo. Logo, é mais provável apontar o nascimento de Cristo em algum período antes de 3 ou 4, e não no ano 1, como convencionalmente alguns o fazem. O texto do site biblia.com.br. Bom, mas quanto à época do ano, será que o nascimento de Jesus foi mesmo em dezembro? Pastor Robson Aleixo está com a gente hoje, né? É ele que tá aqui com a gente, velho. E não é uma terça-feira como a gente tá acostumado aqui no Além dos Fatos a recebê-lo Sim. Vamos fazer uma A produção tá falando, né? a produção tá falando com a gente aí um pouquinho. Acontece, né? Tem produção aqui por trás, né? Não tô sozinha hoje, velho. E não estamos só nós dois na produção do programa. Tem Fernando Ferro envolvido, Christian Lopes também. Um abraço ao nosso diretor de imagens, nosso diretor de comportamento aqui de modo geral, né? De edições. Mas, enfim, não é terça-feira, como a gente tá sempre acostumado a receber o pastor Robson Aleixo no Além dos Fatos. Porém, ele que tá aqui com a gente hoje pra falar sobre esse assunto um pouquinho diferente. Se você tá esperando saber se pode armar a sua árvore de Natal, colocar luzinhas na janela, na estante, seja lá onde for, pastor, fique tranquilo. Meiazinha na árvore. Meiazinha na árvore. Não é isso que a gente vai te perguntar hoje. Porém, antes, pra quem tá conhecendo o pastor Aleixo hoje, o que eu acho um pouco difícil, velho. É verdade. Mas sempre tem gente nova chegando por aqui, Ele chegando na TV Novo Tempo. É muito mídia, ele tá muito midiático, esse rapaz. Mas eu ando radioativo também. Radioativo é ótimo. Não é terça-feira, mas o assunto é bom, hein? É, assunto bom, velho. Do jeito que ele gosta. Do jeito que a gente gosta. A gente gosta pra ele, é. Mas ele não foge. Nunca foge, isso que é muito bacana. Obrigada, inclusive, pastor. Mas pra quem tá chegando agora, né, no Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, na Rede Novo Tempo como um todo, porque o pastor não tá só aqui no Além dos Fatos com a gente, mas ele também tá na TV Novo Tempo. Pastor Robson Aleixo é nosso pastor aqui de terças-feiras, mas também hoje, do Além dos Fatos, e também é apresentador do programa Fé para Hoje e Entre Família na TV Novo Tempo, junto com Abinal Júnior e Darleide Alves. Pastor, seja bem-vindo ao seu programa. Muito obrigado, Larissa. Muito bom estar aqui e nesse momento que muita gente está prestando atenção nesse fenômeno ocidental que é o Natal. Podemos começar, velho? Podemos sim. Hoje você tá livre, pessoal. Você de casa tá livre aí de enquete, né? Você não vai precisar votar, não vai precisar expor aí sua opinião, né, na questão da enquete. Mas ficar atento aí e
desenvolver o assunto junto com a gente aqui sobre o Natal. Tem uma pergunta direta aqui, Larissa. Bem direta, velho, pra gente já começar daquele jeito. É pra sim ou não? Na resposta, não? Ele sempre responde sim ou não. Só que é que o pastor ele fala, não. E fica quietinho. Eu fico, pastor, por favor, pastor. Eu respondo a pergunta conforme enunciado. Fala mais, pastor, não. Diga mais, pastor. Mas tudo bem, porque a gente trouxemos outras perguntas pra entender um pouquinho do porquê sim ou do porquê não. É verdade. Dessa primeira pergunta que eu vou fazer. Porque, velho, o que se comemora no Natal aí, mundialmente falando? Bom, é pra ser, né, o nascimento de Jesus, né? Todo mundo comemora o nascimento de Jesus, né? Colocam lá um presépio perto da árvore, né? Falam que é o aniversário de Jesus. Mas, pastor, Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Não. Essa foi a pergunta. Não nasceu. Veja, tem duas informações importantes pra gente. A primeira, muito importante, é que essa data, 25 de dezembro, ela já é uma festa sendo comemorada há pelo menos 500 anos antes de Cristo. No dia 25 de dezembro, povos celtas, povos nórdicos, eles comemoravam, na verdade não comemoravam, faziam uma festa muito importante, como era importante para eles as festas de viradas de estação. Mas mais para quem está no norte da Europa, daquele frio e polar, a mudança de verão para inverno e de inverno para verão é muito mais significativo do que tem pra gente. O dia fica de fato muito mais curto, tudo muda, a natureza praticamente se esconde, é tudo branco, tudo cinza, e as atividades elas mudam mesmo de atividade no inverno. A gente não sente isso, né? Longos períodos de sombras, né? De sombras e de ficar em casa, alguns países têm a noite, né? Longa e tudo que se faz, assim, atividades sociais, atividades fora de casa, o próprio plantio, colheita, essas coisas todas são mudadas no inverno. Dia 25 de dezembro é uma data dessas. Aqui, pra gente, 25 de dezembro é o solstício de verão, quando a gente vê que o verão vai chegar no seu ponto mesmo, né? Lá não. Então, o que se fazia, principalmente os celtas? Eles queimavam árvores. Pegavam um tronco de uma árvore, queimava, e já tinha uma árvore, e cada um levava um galinho dessa árvore para casa. Os mais ao norte aqui, os vikings, tinham uma tradição, por exemplo, que nos deu muito, né? Os anglos nos deu muitas coisas. Por exemplo, os nomes dos dias da semana em inglês são todos de deuses nórdicos. Tem o domingo aí que é Sunday, mas depois você vê segunda, Monday, o dia da lua. Terça, que é o Thursday, que é o dia de Thor. E quarta, que é o Wednesday, o Wednesday, dia de Odin. Esses estão todos presentes naquele Natal de 500 anos. Por exemplo, Odin cavalgava nessa noite com cavalos de 8 patas. E passava sendo puxado no céu com cavalos de 8 patas. Então essa é uma questão muito importante. Essa comemoração do dia, esse evento no dia 25 de dezembro, ele é anterior a Cristo. Quando Cristo nasce, o texto bíblico vai trazer alguns elementos para a gente. O primeiro é que os anjos anunciam aos pastores. E os pastores estão no campo, com as ovelhas no campo. Portanto, não é inverno. Porque se você levar ovelhas na meia-noite, no campo, você vai perder o rebanho. Então, mas lá, 25 de dezembro é inverno. Então a gente pode não saber que dia ele nasceu, mas dá para saber com a mais absoluta certeza que não foi 25 de dezembro. Mas o que então nos levou a acreditar ou começar a festejar o aniversário de Jesus 25 de dezembro? Porque quando o cristianismo começou quando o cristianismo começa a se expandir, ele se expande com muita velocidade, aqueles 12 vão virando milhares e vão influenciando demais o Império Romano. Vão acontecer dois fenômenos. Roma se vê ameaçada por uma nova crença. Primeiro, ela tenta matar e tem uma perseguição muito forte aos cristãos. Depois, ela tenta assimilar. E aí começa o processo de absorção. Ao mesmo tempo, essa igreja que tinha começado no Pentecostes, ela tem uma parte significativa dela que vai apostatando, que vai adaptando. O que o imperador faz para conseguir governar? Ele junta todos os ideais pagãos e começa a fundir com o cristianismo para gerar um tipo de legitimidade. Por exemplo, judeus e cristãos guardam sábados. Aí você tem outros povos pagãos que não guardam sábado, mas eles adoram o sol. Aí o que ele fez? Ele juntou a adoração do sol com o descanso no dia da semana e surge a adoração ao sol em Sunday.
no domingo. O domingo não tem nada na Bíblia, absolutamente. O dia de sábado é um dia da criação e não faz sentido celebrar uma criação num primeiro dia onde a criação não existe. Mas aí se colocou, e a ideia de sol, o que o imperador conseguiu fazer? Que todos parassem no mesmo dia. Alguns da igreja, não, nós vamos continuar guardando sábado. Outros cederam e cristianizaram esse culto ao sol. O Natal foi exatamente a mesma coisa. 25 de dezembro, todos os povos nórdicos que já tinham, e muitos, a própria Roma tinha essa tradição em 25 de dezembro, dia do Sol Invictus. E muitos adoravam o sol, o outro por causa do inverno e tal. Ele juntou tudo e falou, por que eu não coloco a data para os cristãos nesse nível aqui? Aí ele juntou as duas coisas e nessa fusão ela foi crescendo. Mas desse terceiro, quarto século para frente, Roma e a igreja que provém depois de Roma vai fazendo isso com quase todas as datas. É importante a gente saber que quando os anjos vieram e anunciaram aos pastores, os magos chegaram com 2 anos de atraso. E Israel não sabe o dia do nascimento do Messias, porque não há nenhum anúncio de data do dia do Messias. Não há anúncio da data do dia. É verdade, não há registro, né? Você vai pegar o Antigo Testamento inteiro e fala, ele nascerá neste dia. Não há, porque se ele se soubesse, os anjos não precisavam vir falar e contar. Então não há, desde as profecias do Antigo Testamento, uma ênfase no dia em que ele irá nascer. E isso teria sido um dispositivo de proteção divino, talvez, para que o nascimento, né, ao nascer ele não fosse logo ofuscado, como tentou-se fazer? Eu acho que é porque duas coisas ali. O primeiro é que você não vê dias em relação a muita coisa na Bíblia. É no ano do reinado do rei tal. Não tem aniversários na Bíblia. Então essa fusão de dias. Por exemplo, você tem uma profecia que fala de um dia, no livro de Apocalipse, mas ela vai dar datas de Daniel Apocalipse, vai dar muitas específicas. A outra é tudo anos e eras. Então você vai chegar a 1798, vai chegar não chega no dia. Não é preciso. Não tem isso. Jesus viria naquela época, aquela era. Isso é importante. A outra é que o nascimento de Jesus como evento não é o mais importante. O evento mais importante é a cruz. Sim. Então aí, você pega os evangelhos, eles vão dar uma ênfase pro nascimento, falando que ele chegou, mas comparado à cruz, pega o evangelho de João, metade dele é a cruz. E, aliás, João nem fala do nascimento. Mas é interessante de qualquer forma, né? Porque há as características, né, de quem viria, né? Mas não onde nem quando. E isso acabou, de certa forma, protegendo, né? Sim, porque exatamente. Houve tentativas, tanto no censo, quanto depois, né? No período do nascimento, de ofuscar, acabar com... Agora eu entendi sua pergunta maravilhosa mesmo. Protege o próprio bebê, né? Exatamente. Pegou até Satanás de surpresa. Muito bom isso. Se não é 25 de dezembro, e a gente já entendeu que a data exata, se não é impossível, é quase que impossível de saber. Mas e a época? Qual seria a época mais provável do nascimento de Jesus? Tipo, meses do ano? Também a gente não sabe. Não tem. Alguns já sugeriram que fosse perto de abril ou maio, porque por causa dos costumes, mas não existe ninguém batendo martelo. E a Bíblia não informa. O que deve ser discutido, é interessante ser discutido, por que a gente quer tanto saber. Por que a gente quer tanto saber? Quando a Bíblia fala assim, eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando de outra coisa. Eu quero saber o dia. A Bíblia fala, mas não tô falando de outra coisa. A gente quer muito saber o dia, mas isso não é importante dentro da Bíblia. Quando a gente vai buscar, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Ela fala, se ela não falou, é porque dá para sobreviver sem isso. Sim, e na Bíblia isso é muito importante, né? No nosso cotidiano de examinar as escrituras, é importante você valorizar o que está escrito e o que está dito, né? E o que não está. Exatamente. Porque isso vai nortear muito a sua caminhada de fé naquilo, né? No processo da Bíblia. De onde vem a sabedoria. Larissa, acho que quer saber por que quer tanto saber. É porque somos curiosos, velho. Tem coisa que a gente não sabe nem por que quer saber, a gente simplesmente quer saber. Mas tudo bem, se a Bíblia não diz. Acho que foi o pastor Aleixo, inclusive, que falou uma vez aqui em um dos programas, que a Bíblia fala o que a gente precisa saber. O que a gente não precisa saber, não está dito. Tenha paciência. Tem uma frase que eu gosto muito, uma amiga minha sempre repete pra mim, quando a gente fala demais do que a Bíblia fala de menos, é porque nós temos problemas.
E quando a gente fala de menos do que a Bíblia fala de mais, nós também temos problemas. Temos problemas da mesma forma. É importante dizer que nascimento pra gente tem um significado. Porque quando eu nasci foi a minha estreia. Eu não existia antes do nascimento. Então é o ponto onde a minha existência começou. Obviamente o nascimento para mim é importante. Jesus existia antes do Natal. Então não é a data do nascimento que é importante. Aliás, a Bíblia não enfatiza o fato dele ter nascido, mas ela enfatiza o fato dele ter encarnado. Isso é importante. Jesus nasceu. Tá, não, ele não nasceu. Jesus é eterno. Então eu falo assim, comemorar aniversário de Jesus nas mesmas condições que comemora o nosso, isso é um cúmulo do absurdo. Porque ele não passou a existir no Natal. Ele encarnou em Maria. E ele não encarnou no Natal. Ele encarnou 9 meses antes. Sim, o bebê começa, né? É interessante. Começa ali, no processo, né, todo da fecundação, tal. Ele não. Mas não começou. Ele já existia e ele se diminui. Isso é o grande mistério, né? Diminui de tamanho para caber numa humanidade e se coloca numa relação de dependência com o ser que ele criou. A vida dele ali em Maria. É verdade, olha só como pensar desse jeito, né? Você se tornar dependente de algo que você criou. É desses pensamentos que me fazem dizer, uau, eu gosto. Sobre o nascimento de Jesus, né, que a vinda dele para esse mundo, qual que foi o exato motivo, pastor, que Jesus precisou se tornar humano e vir para cá? Quando Eva peca e instantes depois Adão peca também, o pecado ele envolve extinção e Deus é justo. Eu vou dizer uma coisa importante para a gente entender. Deus não deve satisfações para nós. Deus não deve satisfações para Satanás. Deus não deve satisfação para ninguém. E Deus é justo e a justiça de Deus é para Ele mesmo. Eu sempre quero ser justo e estar certo para alguém. Mas se não tiver alguém para dar justificativa, eu não dou. Agora, Deus é correto para Ele mesmo. Ele tem que dar uma explicação para Ele. E quando Deus fala assim, eu vou perdoar o pecador, Ele vai entrando no ponto de injustiça. Gosto de dizer, quando Adão pecou, o problema é de Adão. Só de Adão. Jesus ia chegar e Adão ia morrer. Quando Jesus resolveu perdoar Adão, o problema passou a ser de Deus. E é um problemão, porque perdoar Adão é ser injusto. Ele disse, no dia que você comer, você vai morrer. Agora, como que ele não morre e Deus continua sendo justo? Para ser justo, ele tem que dar uma boa justificativa. Ele tem que justificar o que ele está fazendo. Para justificar a morte vai acontecer, mas ela é substitutiva. Então, o cordeirinho não substitui um ser humano. Para substituir Adão na morte, tem que ser alguém também que não merecia a morte. Porque senão a morte não é substitutiva. É verdade. Aí ele vem, nasce e se torna um ser humano merecedor. Porque ele não peca. Por se tornar merecedor, aí ele pode substituir. Mas aí, se eu me tornasse um ser humano, se eu nascesse um ser humano merecedor, eu só podia trocar minha vida por outra. No caso ali, é o Criador, de onde veio todas as vidas. Então, ele é a morte que salva todo mundo. E agora ele dá uma justificativa para ele mesmo. Ele perdoou a Larissa, mas a Larissa não devia ser perdoada, porque ele merece a morte. Não, mas essa morte já aconteceu, o preço foi pago. Ele se torna justo e justificador. A justificativa é suficiente. É interessante, pastor, a sua ponderação, porque eu ouvi, não sabia disso até um tempo, mas agora eu conversando, né, mais um pouco com pessoas, né, de fé, de religião, que defendem que Adão e Eva estão perdidos. Você já deve ter conhecimento sobre isso, né? Então, eles não têm oportunidade. Os que vieram após eles, sim. E talvez pensando como o pastor falou ali, né? Que seria injusto, né? Da parte de Deus, perdoá-los. Como é que pode isso, né? Pensar assim. Tem que ignorar um elemento muito importante do texto. Porque Jesus fala assim para Eva, você vai ser a mãe da semente. Vai aparecer vida de você. Pode ficar tranquilo, a vida humana não vai extinguir. Ela continua, ou seja, o ser humano não perde a vida na semente. Okay. E aí, quando Eva e o seu marido saem do Éden, eles saem cobertos. E Deus fez vestimenta e os cobriu. Essa expressão cobrir na Bíblia não é uma expressão à toa. Toda vez que alguém é perdoado, ele é coberto.
não tem as vestes com que a gente vai se apresentar diante de Deus, ou seja, eu como sou, não tenho mérito. Eu sou coberto. A graça fica sobre mim. Se Deus os cobriu, o texto não deixa dúvida. Um cordeiro morreu, porque não dá para ter pele sem cordeiro morto. E se o cordeiro morreu, ele substituiu. Ou seja, para fazer sentido esse tipo de pensamento, deveria ter interrompido, Deus teria interrompido a continuidade através deles. E o cordeiro morreu. Então, se morreu um cordeiro, é porque o perdão foi dado. Eles saíram aliás, eles foram perdoados antes da expulsão. Isso é muito importante. O primeiro passo que Adão deu para fora do Éden, ele deu na certeza de que ele foi perdoado. Sim. Isso para mim é extremamente impressionante, da graça de Deus. Ele fala, eu vou tirar você daqui, mas você vai sair daqui com a certeza que você é meu filho. E entender esse momento do sacrifício do cordeiro, ele se repete ao longo da Bíblia até a morte de Jesus na cruz, né? Sim. Para a remissão dos pecados. Então, entende-se que lá naquele momento que mataram o cordeirinho, foi também para a remissão dos pecados. Foi o primeiro cheque predatado da história. Cordeiro é cheque predatado, porque o preço não foi pago. Sim, não foi. Mas ele tem que crer que esse preço será pago depois. Então a gente crê que um preço foi pago. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me perdoou porque o Senhor pagou o preço, mas eu não vi essa cruz. Adão também não. Era um cheque predatado. Aqui a gente já tem o crédito. Pastor, ainda sobre o porquê que Jesus precisou vir a esse mundo e morrer, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a morte dele também, mas sobre questão de justiça. Você falou, do dia que comer desse fruto, morrerás. E Deus não poderia, claro, poderia, ele pode qualquer coisa, mas por que ele não simplesmente tirou a vida de Adão e Eva, que esse era o resultado do pecado, e criou outras pessoas? Porque ele não é uma inteligência artificial. Essa resposta é nova. Acho que foi a primeira vez aqui. Inteligência artificial é assim, ela um raciocínio binário. Zeta. Qualquer relação custo-benefício, faz o cálculo, mata. É um pai falando de um filho. É um pai olhando para o filho. Que foi feita a imagem dele. Jesus estava vendo o seu rosto lá em Adão. Porque a pergunta não tem nenhuma outra resposta melhor para dar. Por que Deus não matou Adão e Eva? Porque ele ama. Simples assim. E mais, você tem Adão e Eva já estão nesse contexto quando o pecado já existe. Então, o pecado não surgiu na terra. O pecado surge de um grande conflito no céu. E o grande conflito no céu não é eles saíram na mão. O grande conflito no céu começa com uma dúvida. Esse Deus, olha, vou tentar fazer um raciocínio rápido e simples. Manda. Satanás fala, vou sentar no trono. O símbolo para trono na Bíblia, ele está fundido com lei. Por exemplo, a arca dentro do santuário, ela é o trono de Deus. O que simboliza o trono de Deus? As tábuas da lei lá dentro. Quem está no trono é quem legisla. Portanto, quando ele fala, vou alcançar o trono, significa eu vou legislar. Então, ele não concorda com a lei de Deus. Mas a lei de Deus que os anjos conheciam, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Eles não conhecem essas coisas. A lei de Deus é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso eles conheciam. Então o que ele não está concordando? Ele não está concordando com esse amor. O amor de Jesus para Satanás, o amor de Deus que regulariza toda a vida, que gerencia a vida, a lógica de Deus, para ele é uma coisa restritiva. Ele ataca o amor de Deus. Quando ele chega aqui e questiona, Deus tem... Olha, se você for pensar da perspectiva de Satanás, ele colocou Jesus no beco sem saída, não tinha saída. Se ele matasse Adão, ele ia falar assim... Falou que era amor e não é. Ia ser a primeira morte testemunhada no universo. Ou seja, os anjos que pecaram e caíram lá não experimentaram a morte. E agora a primeira morte que ia acontecer ia ser diante de pecadores. Se ele falasse, tá, eu vou te perdoar e entra, ele fala, sua lei também não, sua lei é falha. A lei está questionada no centro. Se matar não é amor, e a lei é amor. Se não matar, a lei não é justa. Sua lei é falha. Tipo, Satanás estava com um sorriso de orelha a orelha. Aí Deus fala assim, a lei continua, a morte vai acontecer, só que vai ser a minha. Uau! Eu digo que foi o segundo melhor plano da história da humanidade, da história do universo. Aliás, esse foi o primeiro melhor plano da história do universo. Satanás fez um plano que até aquele momento era, uau, que planaço! Jesus fala. Tem um amigo meu que diz que a graça foi o maior susto que Satanás já tomou. O seu universo assusta. Quando ele fala, eu vou morrer, é como você chegar na sua casa, ficar com dó da formiga e morrer pela formiga.
A distância é muito grande. Muito. Como assim? Se o universo não sabia o que era a morte, imagine a morte do filho. Isso é tremendo. Tremendo. O pessoal já se assusta aqui, né, Larissa, quando a gente distribui gratuitamente uma revista, materiais valiosos aqui. De repente, uma graça. Imagina, velho. De uma proporção espetacular. Primeiro bloco já foi. Mas já? A boa notícia é que a gente tem mais um. O bom do Além dos Fatos é que são 2 blocos, velho. Isso. Vamos trazer mais questões aqui pro pastor Robson Aleixo, com certeza, que ele gosta, né? Que a gente traga. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho no segundo bloco, Larissa. Isso mesmo, velho. A gente volta já já. Além dos Fatos. Além dos Fatos. Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje 25 de dezembro, onde mundialmente se comemora o Natal. A gente aqui no estúdio da Rádio Novo Tempo estamos discutindo um pouquinho se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, por que ele teve que vir ao mundo também, entre outros assuntos que a gente ainda não tocou aqui no ponto, mas que agora no segundo bloco que a gente vai trazer, né, velho? É verdade, então, a conversa tá boa, hein? Quero a sua participação sempre por aqui, mas a melhor participação sua hoje vai ser ganhando um presente muito legal, que Larissa escolheu Evidências, que a propósito, Larissa, tá com cara nova, né? Tá repaginada. O visual a da capa. revista mudou, tá linda a capa, mas o conteúdo continua especial também, e com respostas importantes, né, para você. Larissa, a propósito, o que te chama mais atenção nessa revista? Nessa revista? Que inclusive te fez escolhê-la hoje como presente. Uma das coisas que me chamou a atenção, velho, é o que a gente comentou no primeiro bloco. Por que às vezes a gente quer saber de algumas coisas? Ah, porque somos curiosos. Eu sou muito curiosa, velho. Sim, hoje a gente tá perguntando aqui sobre a questão do Natal. A primeira pergunta de hoje foi se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Aqui tem algumas respostas sobre Deus, sobre a existência de Deus, né? Aliás, a própria Bíblia vai te ajudar nesse sentido, né, pastor? Eu nunca vi ninguém perder o sono porque não sabia qual era a data. Mas já vi muita gente perder o sono porque se não sabia que estava perdoado. Olha aí. Não sabia que a Bíblia tem uma evidência clara de que Deus está falando. Essas perguntas são respondidas aí. Exatamente. O perdão é valiosíssimo. Olha aqui. Para pedir, Larissa, é um material tão valioso, tão importante, escrito pelo Dr. Rodrigo Silva, que tá na mídia aí, né? O Dr. Rodrigo está vendo ele sempre aí circulando na grande mídia também, levando aí, defendendo, né, aquilo que é para se defender de fato, que é assim diz o Senhor. Conta, Larissa, quanto custa? Como é que faz para ter em casa Evidências? R$0, velho. É só mandar uma mensagem pra gente aqui na rádio 012-98151-0081. Falar eu quero Evidências. E a gente te passa todos os passos para você ter a sua revista em casa, totalmente de graça. Graças aos Anjos da Esperança e à Rádio Novo Tempo também. 012-981510081. Não se assuste, hein? É gratuito mesmo, não vai ter cobrança, né? Não é pegadinha, né, velho? Não é pegadinha, tá bom? A gente falou aqui agora há pouco que as pessoas ficam admiradas. Como é que distribui assim? A Novo Tempo faz isso. A gente tem o interesse em que você estude a Bíblia. É isso mesmo, velho. A gente foi pro intervalo falando um pouquinho sobre os motivos que levaram a Jesus vir a este mundo. Exato. E ter que morrer no nosso lugar. E uma dúvida que surgiu na minha cabeça, pastor, é porque Jesus, ele teve que vir aqui como um ser humano. Ele teve que ficar na forma de um homem. E Adão, no primeiro momento, quando Eva comeu do fruto, ele poderia ter morrido por Eva também, não poderia? Antes de Adão comer o fruto, ele era um ser humano perfeito, sem pecado. Ele poderia? Poderia. Mas a partir do momento que Adão comeu o fruto, aí toda a humanidade está perdida. O pecado não entra no mundo por meio de Eva. Quando Eva come o fruto, o pecado entrou nela. Quando Adão come o fruto, aí o pecado entrou no mundo. Tanto é que nos textos bíblicos dos paulinos, eles não falam que nenhum texto vai ver que o pecado entrou no mundo por Eva. Fala que Eva comeu o fruto primeiro, em algum momento, mas por um homem veio a morte. Então, o planeta sofreu pelo pecado quando Adão comeu. Completou-se, né? A humanidade completa. Toda a humanidade tá perdida ali. E aí não há solução para esse problema. Não vai sair daqui o problema. A solução tinha que vir de fora.
Mas para Jesus ter virado um ser humano, significa que o perdão da humanidade teria que vir por um ser humano sem pecado? Eu vou só colocar um ajuste na sua fala, que foi importante. Traz para a superfície uma discussão. Jesus não virou um ser humano. Da divindade de Jesus, ele assume uma forma humana. Ele não se torna menos Deus. E não se torna um Deus diferente. Mas ele assume a natureza no sentido de nós como somos, não, natureza caída, ele assume a humanidade também. E ele passa a ser o representante da humanidade no universo. Ele assume para si. Você perguntou por que ele pôde... Como é que é a pergunta mesmo? Pro perdão da humanidade, deveria vir à morte um ser humano, no caso Deus, com a forma de humano, perfeito? Aí que está o sentido fantástico, que é superior a uma data de nascimento. Porque Jesus nasceu em um dia lá na manjedoura, mas todos os dias do seu nascimento até a sua morte foram dias em que o universo todo olhou e eram dias onde era possível pecar. Então, cada dia que Jesus vive sem pecado é um dia que vai se aproximando da cruz. Esses dias são todos muito importantes. Por exemplo, Jesus nasceu. Uau, já resolveu o problema? Não, porque ele não pode pecar. Então, por exemplo, aquele momento da tentação lá, aquele momento é tenso, tão tenso e tão importante quanto é o Natal. Porque ali, se ele cede, acabou o plano. A esperança acabaria. Acabou o plano. E ele vence todas as tentações. Ele vai enfrentando, e quando ele paga o preço pelo pecado totalmente. Então, Jesus não entregou sua morte no nosso lugar. Para que a morte de Jesus acontecesse, antes ele entregou a vida pra gente. E é importante a gente falar disso. Quando Deus fala assim, Jesus deu a vida por mim, não foi só ele morrer por mim, foi ele construir um currículo que possa me substituir. Isso é a alegria de um crente no juízo. Ele construiu um currículo, ele tem que ser justo, e ele foi justo e perdoador ao mesmo tempo. Tem uma questãozinha aqui, olha só. Algumas das de milhões. Uma aqui que é interessante. Havia outra possibilidade, senão a morte? Você gosta dessa pergunta? Havia outra possibilidade, senão a morte? A outra possibilidade era a minha morte. Essa era outra possibilidade. Jesus tinha duas escolhas. Ou ele morre por mim, ou eu morro por causa do pecado. Ele nos viu. Aliás, quando ele olhou para os olhos de Adão, ele viu toda a humanidade. Ele nos viu ali. Então ali ele não estava morrendo por Adão, ele estava morrendo por todo mundo. A outra possibilidade é a extinção da raça humana. Mas Jesus nos ensinou logo de cara em Gênesis que o cordeiro substitui o filho, porque o filho é insubstituível. E nessa tua fala, né, que a outra solução seria a morte da humanidade. O universo é testemunha, né, dos atos de Deus. E imagino que não dariam como injusto. Aí trouxe a Bíblia toda para dentro. Porque a cruz, o Natal não explica tudo, ele não explica quase nada. A cruz também não explica tudo. Que daí ele morreu. Mas agora, como que a gente entende essa complexidade de olhar para Jesus na cruz e ele foi justo e as questões jurídicas da salvação estão corretas? Por isso existem os juízos. Juiz não é para decidir quem vive, quem morre, quem vai estar na eternidade, quem não está. Jesus decide isso sozinho. O juízo é para colocar essa complexidade da salvação substitutiva na cruz diante da perspectiva jurídica do universo. Olha, está correto, foi isso que fez. E isso nos dá garantia de quando chegar no céu e o meu nome for passado, ou quando o meu nome passa lá, está o meu nome, mas a vida que está lá é a dele. Ou seja, está correto. Por que isso é importante? Porque a gente tem que enfatizar essa expressão, justificar. Porque quando eu falo assim, e a gente esteve num programa Além dos Fatos que alguém falou assim, se eu não doar sangue, eu vou para o céu. Isso envolve uma autojustificação. Porque alguém fala assim, mas se eu doar, eu vou? Então ele está dizendo que o ato de doar sangue é a justificativa. E nenhuma justificativa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou um bom pai, um bom marido e um bom pastor. Isso me coloca no céu? Isso é autojustificação.
só e se a minha sexualidade for assim, Deus vai me aceitar como eu sou? Não importa a sua sexualidade, você só vai para o céu por causa da graça de Cristo. Então Deus vai me aceitar. Não, isso é autojustificação. Não há nenhuma justificação que não seja, eu vou porque ele morreu por mim. Ou seja, na porta do céu, eu vou ter que ir lá com o bilhete na mão, está pago. Não há nenhuma outra explicação. Então, quando a gente entende essa expressão justificação como uma explicação, a gente vai entender mais o que Paulo falou. Quando você se explica, você está tirando a cruz. Por exemplo, cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. O que eu estou colocando? Eu estou colocando perdão já. Eu já estou colocando. Por que você vai me perdoar? Agora, quando fala assim, você tem que chegar na hora e não há explicação para isso. Aí alguém tem que explicar para você. Essa é a história da redenção. Que, por sinal, é um livro maravilhoso. Leiam. E aí a gente pensa, né, que rejeitar a Deus, né, como ato pensado, conhecendo o caráter dele, olha... É loucura. Loucura. A Bíblia trata nos termos corretos mesmo. Rejeitar a Deus é o cúmulo da loucura. Loucura, porque está rejeitando alguém que veio na sua direção para te salvar. Porque é interessante você pensar que Deus é Deus, né? Tem o controle, tem o poder, pode fazer o que quiser, com o que quiser, da forma que bem entender. Mas ele não faz assim simplesmente, né? Ele leva em consideração toda uma existência, todo um universo que está ali. Deus é atento, enfim, ilimitado, mas ele se restringe às normas do seu próprio caráter. Deus pode mentir? Não há nada que Deus não possa, mas Deus se restringe às normas do seu próprio caráter. Deus tem poder para fulminar a humanidade toda? Tem, mas ele se restringe às normas do seu próprio caráter, que diz que eu não vou matar você. Ele poderia perder a paciência, falar assim, chega para vocês. Mas Deus é um ser ilimitado, infinito, restrito às normas do seu próprio caráter. Ele podia não dar explicação para ninguém? Também. Até diria que ele perdeu a paciência algumas vezes, mas a paciência voltou, porque nós estamos aqui, né? O perder a paciência de Deus é diferente do nosso, né? Mas ele nunca perde, ele é longânimo. Assim, Moisés, o Senhor não destrua, mas ele sabe o que está fazendo, né? Sempre. Exatamente, ele está provocando o intercessor. Esse texto é maravilhoso. É verdade. Uau. Sobre a cruz, pastor, que você mencionou agora há pouco, que é o assunto central, acho que de tudo aqui. Por que morte de cruz? Não podia ser algum outro tipo de morte? Por que teve que ser de cruz? Ou não teve que ser, mas porém, mas acabou sendo. Mas porém, entretanto, contudo, todavia, porque foi numa cruz? Foi acaso ou tinha que ser? A morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é profética. A morte em cruz é histórica. Não foi o Pai que criou a cruz. Não foi Jesus que criou a cruz. Quem criou a cruz são impérios romanos. A cruz existe antes do Império Romano, mas quem criou a cruz são homens maus, que quiseram colocar a pior forma de morte possível. Mas a cruz também não é o que mata Jesus. Isso é importante. Jesus morreu numa cruz, mas não morreu de uma cruz. O que tirou a vida de Jesus foi uma frase e não um prego. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se ele tivesse numa forca falando isso, se ele tivesse numa cadeira elétrica falando isso, num pelotão de fuzilamento, o que Jesus fez Jesus morrer é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso foi a causa da morte. Ou seja, não havia gesto qualquer humano que o matasse, que tirasse a vida dele. Não, a profecia diz que Jesus viria mesmo para entregar a vida. Ele não viria para ser assassinado. Mesmo na condição, né, divino-humano ali. Exatamente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando ele falou, não é o momento de morrer, não morreu. Quando eles pegarem pedras lá para matar Jesus, ele escapou. Quando Herodes foi matar Jesus no seu nascimento, ele escapou. Ele morreu na hora que ele achou que iria morrer. Sim. Tranquilizou os outros. Não é chegada a minha hora. E aí tem hora que falou assim, é chegada a hora. Agora eu vou morrer. Sobre os cravos, sobre os açoites, sobre a coroa, sobre a traição, sobre a negação, há um Deus soberano executando a sua vontade. Senão a gente não pode chamar isso de evangelho. Os homens estão todos decidindo. Mas acima das decisões humanas, há a decisão de Cristo que fala, vou salvar, e nada o impediu.
Então, na projeção do Antigo Testamento, o cordeiro morre num altar, solenemente. Se Jesus morresse solenemente por uma nação que tinha o aceitado, era a mesma história. Ele morreu por quem não o merece. Ele morreu daquela forma horrorosa, cumpriu a profecia. Ele morreu por quem não merece. E morrendo daquela forma, ele ainda perdoou. Isso é o evangelho. Jesus falou, e eu repito, Jesus não morreu por um crime. Jesus morreu para perdoar crimes. Não foi uma... Isso não deixa os algozes de Jesus impunes. Mas ele morreu e a causa da sua morte foi entregar. Ele entregou. Só para enfatizar isso de que Jesus veio para este mundo para entregar a sua vida, ele teria entregado ainda que Judas, por exemplo, não tivesse traído. Judas não é capaz de interferir num plano como esse. Judas, a escolha de Judas era de que lado da história ele ficaria. Mas ele não seria capaz de mudar uma atitude que tirasse Jesus da sua morte. Ninguém seria capaz. É incondicional a profecia. É uma relação, a relação pai-filho, a relação da divindade entre ela é mais importante e superior ao quanto nós estamos nesse jogo. Não há, e aí isso pode ser assustador para as pessoas, mas a cruz não responde só as minhas perguntas. Não é só eu, porque o pecado começa antes de mim e tem respostas para ser dadas. Tanto é que quando Jesus começa a orar, ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Então ele está colocando uma causa ali, e a causa da cruz é a glória de Deus na face de Cristo. Se você for perdoado e Deus não for glorificado, o plano deu errado. Deus tem que ser glorificado. E se perguntasse para Jesus: por que você morreu na cruz? Ele ia falar: para que o mundo veja a glória de Deus na face do Filho. Paulo define isso como evangelho. O evangelho é a glória de Deus na face do Filho. É Cristo mostrando Deus como Ele é, e agora não há mais perguntas sem respostas. Agora o relógio da história pode andar para o fim definitivo do pecado. É por isso que eu digo e repito: a gente pensar na data de nascimento de Jesus, é importante para as nossas reflexões. Mas se tirar a encarnação e tirar o fato de que absolutamente todos os dias de Jesus têm a mesma importância para que ele não pecasse, isso sim é a perspectiva bíblica. Tem um pregador que fala assim, muitos que ficam consternados com o bebê na manjedoura, daqui a pouco tempo não gostam do adulto que ele se tornou. já esse bebê começa a falar. Quando o bebê começou a falar, e muitos que acharam ele fofinho não quiseram mais. Para quem chegou agora, né, aqui no nosso Além dos Fatos, hoje o grande ponto aqui está sendo exatamente esse que o pastor acabou de citar, né? A cruz é muito mais importante do que a manjedoura, né? Essa é a nossa tônica. Num outro programa a gente já falou sobre o que se viu, né? E o que se divulga hoje e o que de fato podia haver lá no local do nascimento de Jesus. Nós temos, né, no programa, outro programa de Natal, enfatizando mais esse ponto. E sabe, velho, o que a manjedoura me toca é que, assim, ela é um absurdo isso. A chegada de Jesus é a chegada do Rei do Universo na Terra. Repito, ele não chegou naquele dia, ele estava na barriga de Maria antes. Aquele dia foi o momento que ele sai da barriga de Maria. Mas é o Rei do Universo. Não faz sentido você colocar o Rei do Universo no estábulo. Tipo, é pior do que você chegar a uma visita e você deixar ela dormir no quintal com os cachorros. O estábulo é sujo, um lugar que sem nenhuma higiene. Ele já chegou correndo um risco. Exato. Ele foi manjedoura, é um coxo. É um lugar onde a ovelha, o gado, come grama, come feno. Então, ele foi colocado sobre a comida de uma vaca. É muita coisa, um lugar, não é organizadinho. E é um lugar sujo, barulhento, infectado. Aí eu fico pensando, isso não é lugar para Jesus entrar? Né, pra combater os males que estavam... Nascendo um porão, não sabe? Mas quando eu falo assim, aquele lugar é horroroso e desorganizado e sujo, e Jesus entrou lá para nascer, aí eu penso assim, mas o meu coração tem a mesma configuração. Ele não é lugar para Jesus entrar. Mas aí quando ele chega, ele muda o significado das coisas. Então, se o meu coração é o lugar onde Jesus também nasceu, aí a manjedoura passa a ser o lugar mais importante do mundo. Pastor, sobre a manjedoura, né, que quando chega Jesus em forma de um bebezinho,
E ele cresce, se torna um adulto, e isso tomando a forma de um ser humano. Ele nunca mais, desde este momento, voltou a ter a sua forma original? Vamos lá. Primeiro, Jesus, quando nasceu e encarnou, ele não se tornou homem como nós. Ele se tornou homem como Adão. Qual é a diferença? O corpo físico de Jesus, ele está sujeito às intempéries e à desarmonia do pecado como nós. Então Jesus tem um corpo que cresce, que envelhece, ele sentia calor, sentia frio. O sol deixava ele queimado. Estatura, de repente, era menor também? Sim, também, mas ele tem o corpo físico dele como nós. Mas o coração dele, no sentido de centro de comando da vida, as vontades de Jesus não são como as nossas. Porque eu sou tentado de dentro para fora. Jesus não era tentado nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Aliás, ele é tentado de fora para dentro. Mas eu sinto vontade de pecar e luto contra essa vontade. Jesus não sentia nem vontade de pecar. Pecado para Jesus. Às vezes você tá aqui, tô imaginando tomar um sorvete, aí você olha e fala, nossa, que vontade de tomar um sorvete. Jesus não tinha esse tipo de coisa. Tanto é que você pega na luta de Satanás com ele, você não vê em nenhum momento Jesus claudicando. Sim. Se tu és filho de Deus, transforma suas pedras em pão. E um jab de direita. Pum. Não. E ele vai dando respostas. Então, esse é o sentido importante da encarnação. E é interessante lembrar que eram 40 dias, né? Ele tá numa fase jejum absurdo. Sem água, debilitadíssimo e com raciocínio maravilhoso daquele. Agora, Jesus, ele não troca de natureza. Ele coloca na natureza dele a nossa. Então ele assume a natureza humana e passa a ser o nosso representante. Ele até hoje, porque nós vamos ver as marcas nas suas mãos. Se nós vamos ver as marcas nas suas mãos. Então ainda no céu, ainda na nova terra, na Nova Jerusalém, ele vai continuar com as marcas da cruz, com a estatura de um ser humano e não, de repente, como ele se parecia lá no céu antes de descer até a terra. Quando o corpo de Jesus é o corpo da sua ressurreição. Esse é um assunto complexo, a gente precisa de bem mais tempo que isso. Mas eu queria ler um texto que o apóstolo João fala, que ele diz que Jesus... Vamos lá, deixa eu achar aqui primeiro. Amados, estou lendo 1 João capítulo 3, verso 2. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Jesus ressuscita, Ele tem um corpo da ressurreição. Como que é? Não sei. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se não manifestou o que haveremos de ser, é porque aquele corpo que Jesus usou aqui não é o que nós teremos. Não se manifestou. Ele fala como será? Será um corpo incorruptível. Então é essa natureza do Espírito, do sopro de Deus e perfeita, num corpo incorruptível. Jesus não ressuscitou com um corpo corruptível. Então ele podia ser tocado, ele foi tocado, mas não é corruptível. Porque o que a gente sempre... eu não sei, né, se todo mundo escutou essas histórias quando eram crianças, mas do que eu aprendi, assim, quando eu era criança, adolescente, o que eu sempre ouvi é que comparar com um peixinho dourado, por exemplo, que nós lá na Nova Terra estaremos com um corpo restaurado. E Jesus vai continuar do jeito que ele veio à Terra, ou seja, um peixinho dourado, entre aspas. Não é bem assim, então? Nós teremos no céu o corpo que Jesus assumiu para ir para o céu. Olha só, Mary, isso foi muita surpresa para mim agora. Eu vou até repetir o texto, se você que está em casa e ficou em dúvida. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso está em João 3, 2. Naquele momento que foi dito, ainda não fui ao Pai, né? Ele já estava, ele ainda não havia ido ao Pai, ou seja, não estava glorificado ainda? A palavra glorificação você tem que ser colocado no contexto, mas vamos pensar numa lógica assim. Eu estou devendo para você. Certo. E aí agora eu consegui o dinheiro. E eu entreguei para Larissa entregar para você. Certo.
Não importa se eu estou com dinheiro. Enquanto o dinheiro não chegar até você, a dívida não está paga. Então Jesus é a oferta. Mas a oferta não se conclui quando ela é oferecida. Certo. A oferta se conclui quando ela é aceita. Então quando a Maria vem assim, e olha como isso é importante, a cruz não fecha, a manjedoura não fecha. Porque quando Maria vem, não me toque, não subiu meu pai. Ou seja, eu já fiz a minha parte, mas tem mais coisa para acontecer. O sacrifício tem que ser aceito. Sim. Aí quando o sacrifício é aceito, aí fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, pode ir. Aí o sacrifício é aceito e entra vitorioso sobre tudo na eternidade, no céu. Cara, se a Bíblia não te encanta, você tem problema cardíaco. E como é importante decisivo esse momento, né? E essa afirmação de não ter ido ao pai. Enfim, né? Isso dá programas, né, Larissa? Você gosta muitos, Veri. disso. Mas 2025 tá chegando pra isso, Veri. Exato. E o pastor Robson Aleixo gosta disso, né? Vamos renovar o nosso temas. Contrato aqui do Além dos Fatos, Veri. Divergem em toda parte. Eu queria dar um recado. Posso dar um recadinho? Por favor. Quando eu vejo a narrativa do Evangelho, a maneira como o Evangelho de Mateus está escrito, ele usa muitas vezes a palavra cumprir. E cita partes do Antigo Testamento onde Israel falhou. Então, por exemplo, Israel esteve no deserto e falhou no deserto. Israel esteve em Canaã e falhou em Canaã. Jesus chamou pessoas que tinham a história como a dele, para ter uma história. Por exemplo, Sansão, vem um anjo, anuncia um nascimento impossível para aquela mulher. Nasce um menino nazireu poderoso. A história de Sansão tem tudo para ser a história de Jesus. Só que Sansão estraga até o final. Sabota. E aí daqui a pouco vem um outro. Não só nazireu, nasce um nazareno, e Mateus faz isso de propósito para dizer assim: Jesus venceu onde Sansão falhou, Jesus venceu onde Israel falhou. Quando Israel foi para o deserto e foi tentado, ele caiu. Jesus foi para o deserto, foi tentado e pecou. Para que se cumprisse. E ele está dando ênfase, não que esse cumprir é destruir tudo que ele mesmo falou, mas ele veio para acertar onde eu falhei. Então a lei que não conseguiu se cumprir em mim, se cumpre nele, fazendo tudo por mim. E isso vai fazer com que eu e você entremos no céu como se nunca tivéssemos falhado, porque ele cumpre. Por que isso é tão importante, a chegada de Jesus, a saída de Jesus e a presença do Espírito Santo em nós? É para que você viva a sua vida sem dúvidas. Eu conheço muito cristão que tem certeza sobre muita coisa, mas tem dúvidas sobre a coisa mais importante. Se ele é amado, se ele é desejado e se ele pode viver na certeza que você está salvo. Você pode falar, estou salvo em Cristo Jesus? Fale. Por quê? Porque não é você cumprindo a lei, é ele cumprindo a lei para que você tenha essa certeza. Aí o pessoal comete o pecado, já pronto, perde a saúde emocional. Não é disso que o texto fala. Jesus falou, pode ir, o preço foi pago. Eu não ia morrer uma morte tão terrível e fazer um plantão para você perder a salvação por qualquer coisa. Para uma salvação ser perdida, a gente tem que vencer Jesus. Tem que vencer Jesus para a salvação ser perdida. Ou seja, não é o que falha que se perde, é aquele que se rebela contra essa vontade. É Jesus perder naquele coração. Então, as nossas falhas não nos tiram do céu. Nossos vacilos, nada disso. Mas quando eu tenho consciência dessa graça, ela me faz querer viver mais por ela. E só isso me dá uma vida perfeita. Só isso me dá uma vida justa. Não meus esforços para estar lá, mas o meu esforço para agradar alguém que me amou tanto. Uau! E por isso que se conclui que nenhuma condenação há. Nenhuma. Para os que estão em Cristo Jesus, né? Impressionante a questão do julgamento, que a gente já discutiu também em outros programas, que o pastor afirmou, né, com clareza, que os nossos pecados estarão lá. Na cruz, meus pecados estão no passado. Estão lá. Lá na cruz, expostos. Até os meus pecados na cruz já estão. É verdade. E não é de hoje que se não canta isso. Tá. Veri, infelizmente o nosso tempo acabou. Não, Larissa, não é possível. Acabou, Veri. Mas tudo bem. 2025 tá chegando pra ficar recheado de programas aqui no Além dos Fatos também. Pastor, a gente espera que você continue com a gente. Estarei junto. Até me mandar embora. Que não a gente não vai fazer isso, não. Não, se depender de nós, vamos aí estar eu peço juntos. pra Darlene pra ficar no consultório de família. Não, quero ficar aqui. Ok. Bom, dito isto, a gente encontra no próximo Além dos Fatos. Muito obrigada pelo ano que passou aqui com a gente.
A gente espera que em 2025 você continue também e a gente se encontra no próximo programa, né, Vério? E se fizer festas, né, se for o seu estilo, não esqueça da cruz e de Jesus, que liberta você de todo o pecado. Amém? E se você tá com a família perto de você, aproveite esse momento. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Um abraço. Além dos fatos.